Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando aqui essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, finalizando, na verdade. Essa carta tem só 3 capítulos, porque foi escrita basicamente para esclarecer as dúvidas geradas pela primeira carta. Então, ela tem menos capítulos, mas temos aqui algumas exortações gerais sobre o que deve ser a vida da igreja nesse terceiro capítulo, finalizando essa carta, essa breve carta. Versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. Orai por nós, para que sejamos livres dos homens maus. Por quê? Porque a batalha é de âmbito espiritual. E há coisas que vão acontecer, aliás, a maior parte de tudo que acontece ou pode acontecer na igreja é do âmbito da oração. Mais especificamente, é do âmbito do jejum e da oração. Porque a esfera de atuação da igreja é uma esfera espiritual e nela se anda em âmbito espiritual, com jejuns e orações. E qualquer desnível que haja de coisas meramente humanas só pode ser desnivelada pela graça atuante de Deus e por aquilo que de espiritual há na trajetória da igreja. Portanto, quando Paulo fala pedindo oração, ele está colocando as coisas no âmbito que elas estão de fato, no âmbito das ações de Deus e da graça livradora de Deus. É isso que Paulo pede, livramento dos homens maus, por aquilo que pode haver muitas vezes assim de tropeço e de atuações de pessoas contra a obra de Deus. Porque a igreja é um exército no meio de uma guerra. Isso é a igreja. É um povo em guerra. É um exército no meio de uma guerra. Isso é a igreja no mundo. E o que somos é consubstanciado pela oração e pelo nosso modo de vigilância e por tudo aquilo que aviva e mantém acesa a nossa identidade espiritual no Senhor. E isso é do âmbito do jejum e da oração. Uma coisa que eu sempre vou repetir: uma igreja sem oração é uma ONG. Uma igreja sem oração é um pouco mais do que uma entidade filantrópica, porque é a vigília e a oração é nosso modo de andar espiritualizado, retroalimentando nossa espiritualidade pela oração e pelo jejum. Isso é o que nos constitui e é a base do que nós somos no espírito, em nosso modo de andar em âmbito espiritual, em unidade de espírito no evangelho. Isso é o que nós somos. Então, a oração aqui no caso é uma necessidade, levando em conta o que a igreja é no espírito. Porque não se trata apenas do que a igreja é, mas também daquilo que se levanta contra ela em um âmbito espiritual. E quando Paulo pede livramento dos homens maus, ele pede livramento nesse âmbito maior. Não é tanto os homens maus, mas as forças espirituais por detrás dos homens maus. E quando Paulo diz, né, que a fé não é de todos, ele está incluindo aqui as implicações desse fato, de que não sendo a fé de todos, as pessoas podem ser usadas contra a fé. Pessoas sem fé podem ser usadas contra a fé, mesmo elas não se dando conta disso. Não se trata apenas de pessoas que assintosamente, de modo deliberado, estão contra o evangelho, mas de pessoas que, não sendo pessoas da fé, podem ser usadas contra ela, contra a fé. Esse é um fator humano espiritual que é parte das lutas e das batalhas espirituais da igreja nesse mundo. Porque, como já disse antes, é a igreja e o que se levanta contra ela. É um campo de batalha chamado mundo. É um campo de batalha chamado a nossa trajetória no mundo como filhos e filhas de Deus, como igreja. Mas a promessa do Senhor é de nos confirmar e nos guardar nele. Vamos ler mais adiante Pedro falando que após sofremos um pouco, o Senhor mesmo há de nos firmar e nos guardar de toda obra maligna. Isso é uma promessa de Deus. Porque somos guardados espiritualmente naquilo que é o âmbito de nossa batalha maior e mais fundamental, que é o âmbito espiritual, onde estamos assentados com o Senhor em esferas celestiais. Esse é o âmbito maior e mais fundamental de nossa batalha nesse mundo.
E é nesses termos que somos guardados. Crente não tem corpo fechado. Crente não escapa de sofrimento. Crente não escapa de tropeçar, de ser assaltado, de perder dinheiro, ou de morrer como morre qualquer pessoa. Mas o âmbito maior do seu ser guardado pelo Senhor é este âmbito espiritual. Lá no capítulo 17 de João, Jesus orou pelos apóstolos, orou por nós, dizendo assim: não peço que os tire do mundo, mas que o guardes do mal. Essa é a oração que o Senhor faz ao Pai. Que nós não sejamos tirados do mundo, mas sejamos guardados do mal. E é sempre esse o âmbito de sermos guardados e sermos livrados. De sermos guardados de cairmos, de tropeçarmos e de perdermos nossa identidade. Tanto quanto oramos, tanto quanto andamos com o Senhor, tanto quanto também da nossa parte andamos em vigilância. Nesse sentido, o Senhor nos confirma e nos guarda neste âmbito. Do que a igreja tem sido livrada? Do que eu e você podemos ser livrados pelo Senhor? Podemos ser livrados do sofrimento? Podemos ser livrados da aflição? Podemos ser livrados da angústia ou mesmo da morte por causa do Evangelho? Não. E aqui eu quero novamente reafirmar. O que aconteceu ontem, o que acontece hoje, será o que pode acontecer amanhã, em termos daquilo que se levanta contra a igreja. Porque se existe uma coisa que o Senhor não prometeu e que a igreja nunca foi liberta, nunca foi livre, é de perseguição e de tribulação. Tá? É uma promessa que o Senhor nunca fez. Livrar do maligno aqui é livrar daquela ação mais assintosa do maligno, de nos arrebatar do Senhor, de nos fazer cair. Tanto quanto vigiamos, somos livres disso. E somos guardados espiritualmente para exercício do ministério. Senão o ministério mesmo se tornaria inviável se não houvesse esse guardar espiritual das nossas vidas, das nossas almas. E a igreja ontem não foi guardada da perseguição. Hoje não é guardada da perseguição. Por quê? Porque o grupo espiritual, o grupo religioso mais perseguido nesse mundo é a igreja. Não vamos ver nada disso na grande mídia, não vamos ver em lugar nenhum, nem na Globo, nem no SBT, nem nenhuma grande agência. Não seremos defendidos por aqueles que defendem minorias, aqueles que defendem direito de gays, de lésbicas, de travestis, de bandidos. Esses que defendem minorias não defenderão a igreja, sendo a igreja o grupo que é mais perseguido e mais morto no mundo. Mas nada na grande mídia se levantará para nos defender. Porque o mundo não vai defender a igreja, porque o mundo é adversária da igreja. E aquilo que de mais prevalente no mundo, que sustenta e ampara o aborto, a perversão sexual e a maldade, não é esse mundo que vai proteger a igreja como protege outras minorias, como protegem golfinhos, mas defendem aborto. Esse é o mundo em que vivemos e é a arena do nosso martírio. Como está lá em Apocalipse, capítulo 11, na figura profética das duas testemunhas. O mundo é a arena onde o Senhor foi crucificado. A cidade se chama espiritualmente Sodoma e Egito. É o sistema desse mundo, que já crucificou o Senhor na pessoa dos judeus e no contexto de Israel, mas é o mundo e o seu curso. Vitimará também as duas testemunhas, que são uma imagem profética da igreja. A igreja, portanto, recebe autoridade, recebe poder, mas por fim é martirizada no mundo. Isso aconteceu com a igreja primitiva, tem acontecido com a igreja atual e acontecerá com a igreja do futuro. Disso a igreja não será livre, porque essa é a nossa realidade nesse mundo. Seguir os passos do Senhor aonde quer que Ele vá. Mesmo morrendo nesse mundo, mesmo sendo perseguidos nesse mundo e odiados por todos nesse mundo, por amor do Evangelho. Essa é a nossa natureza e por isso devemos orar uns pelos outros. Por isso devemos ter a oração como um dos nossos componentes de unidade e de graça, pelo qual intercedemos pelos irmãos e pelo qual nos firmamos no Senhor como um corpo compacto, como igreja que marcha e que luta as lutas do Evangelho nesse mundo. Depois aqui, continuando nesse capítulo 3, versículos 6 a 18, resumidamente diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente,
e não segundo a tradição que de nós recebesse. Nos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Uma coisa assim que não é oculto de maneira nenhuma na palavra de Deus. O que é a igreja, do que ela é composta. A igreja em seu real aspecto. Quando Paulo expressava suas dores pelo evangelho, ele dizia que tinha combates por fora e temores por dentro. Combates por fora por pessoas que se levantavam pelo lado de fora contra o evangelho, os judeus e suas perseguições sistemáticas contra Paulo e a pregação do evangelho. Temores por dentro, pelos problemas que haviam dentro da igreja, problemas de relacionamento, problemas de entendimento, problemas de tudo quanto é tipo haviam por dentro. E a igreja por dentro ela é problemática. A Bíblia não faz segredo em maneira nenhuma, não há nada de ideologizado na palavra de Deus sobre a igreja. Por isso que sempre, de novo repetir, não concordo com desigrejados, não concordo com pessoas que querem sair do sistema evangélico, porque isso que eles chamam de sistema evangélico é a igreja em seu aspecto mais real, porque é composto de pessoas que realmente servem ao Senhor, que realmente oram e buscam, mas é também uma igreja cheia de defeitos, cheia de problemas, dificuldades, cheia de equívocos, cheia de regrinhas muitas vezes, cheia de usos e costumes, cheia de orações empoladas e tudo quanto é tradição humana, na verdade. Mas ainda é a igreja do Senhor, ainda é. E quando Paulo vos ordenamos que vos aparteis de tudo que anda desordenadamente, está falando para se apartar daquelas pessoas que, para além dessas fraquezas que existem, para além desses erros que existem, que fazem parte, nem toda fraqueza, nem todo erro que se materializa na igreja é necessariamente o joio daqueles que não andam no Senhor. Às vezes são equívocos mesmo, nós também temos nossa cota de equívocos. Nós achamos assim que somos melhores do que alguém nesse sentido, temos apenas talvez uma cota menor de equívocos, mas temos também nossos equívocos. O fato é que a igreja é um corpo, é um exército que anda em ordem de batalha. E os irmãos que andam desordenadamente são pessoas que andam fora dessa ordem de batalha, que não estão atentando à voz da liderança. Porque aqui Paulo fala, vos ordenamos, damos um comando para vocês. Nós, que estamos na linha de frente, ordenamos que vos aparteis daqueles que andam desordenadamente. Porque a palavra de Deus diz que um pouco de fermento pode levedar a massa inteira. Esse é o problema. Pessoas que andam desordenadamente podem ser pessoas assim, que contaminam as pessoas. Podem ser muitas vezes aquela raiz de amargura que brotando pode contaminar a muitos. Temos que tomar cuidado com pessoas assim. Temos que nos apartar de pessoas que, sendo ovelhas, estão agindo como cabritos. Irmãos muitas vezes imaturos. Irmãos muitas vezes que não andam em firmeza, como um soldado fora da linha. Como um soldado fora da cadência do resto do exército. Os irmãos que andam desordenadamente são pessoas assim. Há tipos diversos de pessoas assim. E não necessariamente manifestam isso na igreja, mas em sua vida pessoal muitas vezes são enrolados, muitas vezes são problemáticos demais, são geniosos demais, são complicados demais, são críticos demais. Há várias maneiras de se andar desordenadamente. Porque o andar ordenado é o andar em maturidade no Evangelho. É o andar em amor, em uma estação madura, em uma estatura de maturidade. Esse é o andar ordenado. E o andar desordenado é muitas vezes aquele andar dos corintianos, de pessoas que eram imaturas, que tinham seus ídolos, que tinham suas preferências, que tinham suas picuinhas. E de pessoas que muitas vezes assim não têm sua vida em ordem perante o Evangelho. O andar desordenado é o andar desordenado na vida e no procedimento na igreja. Daí essa exortação de Paulo. Na época que ele escreveu isso, o andar desordenado eram pessoas assim que andavam ociosas e andavam se intrometendo na vida dos outros. Pessoas que andavam de casa em casa se intrometendo e muitas vezes assim não trabalhando, porque achavam que a segunda vinda estava próxima. Esse andar desordenado foi provocado, de certa forma, por um mau entendimento, uma visão distorcida
do significado da segunda vinda, segundo aquilo que Paulo escreveu em sua primeira carta. Então, alguns irmãos, achando que Jesus ia voltar logo, pararam de trabalhar e começaram a andar ociosos, começaram a se intrometer na vida dos outros e a comer o pão do ócio, muitas vezes assim, não trabalhando. Então, Paulo dá essa exortação: olha, tome cuidado com essas pessoas, porque as pessoas estão assim fora da linha de batalha, andando de maneira desordenada e não seguindo as tradições. Paulo fala aqui, não segundo a tradição que de nós recebestes, que são tradições aqui. Vou repetir. Já falei na outra carta, Paulo já falou das tradições. Não são, obviamente, tradições de homens, não são, obviamente, decisões conciliares, sínodos, concílios, confissões denominacionais, não é nada disso. Não é nada disso. As pessoas podem até observar isso segundo aquilo que recebe de sua própria denominação, que seja, mas obviamente que não é disso que Paulo está falando. As tradições aqui são um conjunto doutrinário essencial que foram legados pelos apóstolos, que são o conteúdo das cartas. De tudo que Paulo tem escrito nas cartas, e os apóstolos também escreveram nas cartas. Essas são as tradições, e esses são o conjunto doutrinário essencial, o qual devemos seguir, e não devemos jamais nos apartar deles, sob pena de sairmos realmente daquilo que são as palavras do Senhor para nós, através dos apóstolos. Esses são os conteúdos puros e simplesmente das cartas apostólicas, de todos os apóstolos, não só de Paulo, dos outros apóstolos também, de Tiago, de Pedro, de João, enfim, daquilo que está escrito nas Escrituras vinda dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos que nós devemos seguir, assim como a igreja primitiva, lá do primeiro século, seguia. E aqui, Paulo está contrastando isso com, muitas vezes, uma anarquia pessoal de opiniões, de pessoas que seguem muito de perto suas próprias opiniões, suas próprias elucubrações, e andam assim meio que à deriva, pegando muitas coisas e andando, muitas vezes, de uma maneira desordenada em suas convicções e em seu procedimento. Então, a exortação aqui é para que se avalie ou que se avalize a si mesmo por aquilo que é escriturístico e por aquilo que a palavra de Deus já nos deixou, por tradição dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos, na palavra de Deus. Tá? No restante do Testamento, no restante do Novo Testamento, que se segue a partir de Atos e vai até o fim no Novo Testamento. Essas são as tradições que devemos observar e cumprir, e não nos apartar delas. Finalizando, diz assim, versículo 14 a 18. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, não vos associeis com ele. Todavia, não consideres por inimigo, mas advertir como irmão. É praticamente a mesma advertência. Só que na primeira parte aqui, Paulo fala realmente que essas pessoas têm que ser advertidas. Nos ordenamos que vos aparteis daqueles que andam desordenadamente. Aqui diz para não se associar com alguém que não presta atenção ao conteúdo dessa epístola, das exortações desta carta que Paulo escreve. Não imitar o procedimento errado. Eu me lembro assim que quando eu era um obreiro lá no CEAMIT, seminário de Foz do Iguaçu, daqui de Foz do Iguaçu, estou aqui em Foz ainda enquanto falo isso, muitos anos atrás, havia-se um problema entre os alunos de má influência. E eu me lembro que conversando com o diretor, eu disse, olha, o problema é esse, as pessoas imitam o procedimento mal. Há poucos bons exemplos, mas as pessoas imitam, infelizmente, um mau exemplo. Isso por aquilo que já disse antes, o correspondente dentro das pessoas daquilo que ele vem de fora. Porque, de fato, o sensual ele é tentado por aquilo que de fora vem como retrato da sensualidade. O invejoso é tentado por aquilo que de fora vem em forma de inveja, mas como correspondente daquilo que já tem dentro de si como inveja de antemão. Então, isso é muito, muito importante entender, que as pessoas que são mal influenciadas, elas mesmas revelam uma índole pressuposta que é anterior àquilo que vem de fora como convite. Na verdade, o mecanismo da tentação é tirar para fora aquilo que temos de mal por dentro. Isso Satanás faz, interagindo com a carne, interagindo com o mal que já está dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus diz que se deve tirar os tropeços do nosso caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, para que não tenhamos nenhuma base assim pelo qual sermos tentados pelo lado de fora
por aquilo que já temos de ruim ou de rebelde pelo lado de dentro. E assim o erro não seja multiplicado através da nossa adesão a pessoas que são má influência na igreja. Mas aqui Paulo fala também de um nível menor, assim, por assim dizer, de maturidade, na exortação de que não devemos considerar as pessoas como inimigos, porque há níveis e níveis de maturidade. E muitas vezes é o caso de entendermos a fraqueza das pessoas e trazermos de volta, sermos razoáveis com eles, explicarmos seu erro para trazê-los de volta, tratar como irmão apesar de tudo. Tá? Em um certo nível deve ser evitado completamente. O faccioso deve ser evitado depois de segunda e terceira advertência, ou seja, deve haver níveis de advertência e níveis de evitar. Aqui no caso, Paulo fala de pessoas que ainda são passíveis de ser trazidas de volta, pessoas imaturas que podem ser convencidas a ser trazidas de seu mau procedimento. Então, no resumo geral, diríamos assim, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala contra os insubmissos, em um nível mais severo. Nessa segunda carta, ainda em um nível severo, ele fala daqueles que andam desordenadamente, que devem ser advertidos. Mas aqui, mais para o final da segunda carta, ele fala de pessoas que não prestam obediência à epístola, a esta carta, mas que devem ser tratados como irmão e não como inimigo. Com exortações amorosas, na verdade, com convite amoroso e com muita paciência para que entendam coisas que não entendem em sua imaturidade. São mais parecidos aqui com aquelas criancinhas na fé lá de Coríntios, de 1 Coríntios. Tá? O fato é que existem aqui, nas duas cartas, advertências contínuas para a correção das pessoas e para que andemos em modo de vigilância, porque a igreja que espera pela vinda do Senhor deve andar dessa maneira, em modo constante de vigilância. Essa advertência é principalmente uma advertência para nós, que somos a igreja assim que está, acredito eu, mais perto desse grande evento que é a segunda vinda de Cristo. Pelos fatos que estão acontecendo no mundo, pessoalmente também acredito que estamos perto assim da manifestação desse homem da iniquidade que é tratado aqui nessa carta. Então, muito mais do que foi para eles, para nós, é a advertência para que corrijamos nosso andar e andemos em pleno modo de vigilância perante o Senhor, como quem aguarda ansiosamente a sua manifestação. Hein? Deus abençoe, Senhor.